atuação, a gente buscou retratar o contexto histórico e emocional que envolveu o suicídio do Getúlio Vargas, que foi um momento marcante na política brasileira, carregado de tensões, disputa de poder e que acabou causando um forte impacto na sociedade. Bom, a gente escolheu falar sobre o período de Vargas no populismo. Todo mundo já conhece a Era Vargas, que foi uma época que Vargas governou o Brasil durante 15 anos e ele foi deposto do cargo em 1945 pelos militares acusado de autoritarismo. Mas Vargas ele sempre teve muito apoio do povo, principalmente por ele ter criado as leis trabalhistas, no caso a lei CLT. Bom, depois dessa saída de Vargas, em 1950, ele se recandidatou pelo partido PTB, em aliança com o partido PSD, e ele ganhou com cerca de 48% dos votos. E naquela época não tinha segundo turno, então ele já foi reeleito direto. Lembrando que depois que teve a saída da Era Vargas e tudo, o Brasil ele fez uma política democrática novamente, então começou a surgir novos partidos e o povo começou a ter as eleições livres. Bom, o seu retorno ele foi marcado por um discurso trabalhista e nacionalista. Vargas ele prometia para o povo cuidar dos interesses deles, prometia não deixar o Brasil cair novamente nas mãos dos estrangeiros, né, da elite. Então, o povo tinha a esperança de quando o Vargas voltasse, ele voltasse como o pai dos pobres novamente, o que despertou uma certa desconfiança ali no pessoal da elite, da UDN, que tinha medo do Vargas voltar e voltar com um governo ditatorial. Políticas econômicas e nacionalismo. Defendia a industrialização do Brasil e maior controle sobre recursos naturais. Criou a Petrobras em 1953 com o lema "O petróleo é nosso", fortalecendo o nacionalismo econômico. Buscou equilíbrio entre capital estrangeiro e desenvolvimento nacional. Sobre a política social e trabalhista, Vargas buscou modernizar o Brasil e integrar os trabalhadores ao projeto nacional. Para isso, ele montou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930 e implantou leis que mudaram a relação entre patrões e empregados. Foram criadas regras sobre jornada de trabalho, férias remuneradas, salário mínimo e descanso mensal. O ponto mais marcante foi em 1943, com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Ela reuniu diversos direitos como a carteira de trabalho, a indenização por demissão sem justa causa e a proteção ao trabalho feminino e infantil. O governo de Getúlio Vargas foi marcado por fortes crises políticas e pela intensa oposição da União Democrática Nacional, UDN, e da parte da imprensa, que constantemente o acusavam de corrupção e autoritarismo. Esse cenário de instabilidade foi se agravando ao longo do tempo, até que em 1954 ocorreu o atentado da Rua de Tonero, no Rio de Janeiro, no qual ficou evidente o envolvimento de pessoas próximas a Vargas. O episódio aumentou ainda mais a pressão contra o presidente, intensificando os ataques da oposição e colocando o governo em uma situação extremamente delicada. Bom, sobre o desfecho trágico de Vargas, foi algo bem triste para alguns e bom para outros, né? Bem no final aí, do governo dele, ele estava sendo muito pressionado pelos militares e pelos opositores a se renunciar, né? Já estava vários anos aí no poder. E aí Vargas escreveu a famosa Carta do Testamento, né? Carta Testamento, como se chama. E logo em seguida ele se suicidou, como diz a história, né? Ainda surge aí essa dúvida que se assassinaram ele ou se ele mesmo se suicidou. O supostamente suicídio aconteceu em 24 de agosto de 1954. A sua morte gerou bastante comoção na população, porque querendo ou não, tinha pessoas que gostavam de Vargas, né? Porque ele tinha feito várias coisas para o bem da população, algumas coisas boas, algumas coisas não boas, né?
E pessoas ficaram tristes, pessoas ficaram felizes, enfim. E com isso ele acabou transformando em mártir e fortalecendo também a imagem junto ao povo brasileiro.